Quero te encher da minha glória. Quero te levar para as nações. Vou te abençoar, alargar suas fronteiras. Minha mão será contigo, te livrarei do mar. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Naban e nesse momento eu vou trazer uma palavra poderosa que vai trazer conhecimento para você, vai edificar a sua vida, vai poder acrescentar sabedoria a você para que você venha poder se despir de toda a corrupção, de todo o pecado, lançar fora toda essa decadência que tenta ficar agregada, apegada à nossa alma. Nós venhamos nos despojar de todo o mal. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13, diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, aborreço a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, o pecado ele vai sempre estar nos assediando na carnalidade, naquilo que fica latente na alma do ser humano, que é o desejo carnal, é a latência da alma, né? É o querer infringindo aquilo que Deus ama, né? Porque Deus ama a santidade, mas o pecado é a pessoa que tem paixão carnal. Ela está latente, está viva, está vibrante. Ela quer satisfazer os desejos da carne. Mas nós vamos falar sobre alguns tipos, conceitos e concepções de pecados, né? Olha que interessante, né? Primeiro, é aquele pecado planejado. Ele também é premeditado, né? Ele começa num pensamento, num desejo carnal no coração, numa articulação bem elaborada, né, de praticar, por exemplo, um adultério, né, um pecado sexual. Esse é um exemplo de um pecado planejado, é um pecado premeditado também. Segundo, é o pecado acidental, eventual ou fortuito. É uma mentira, por exemplo. Aquela mentira, ela acontece sem você ter planejado. Alguém chega e te questiona e você... De repente você falou porque na sua avaliação ali em milésimos de segundos e naquele momento você acabou falando aquela mentira, né? Terceiro, e esse é o segundo, né? Pecado acidental, eventual, fortuito, né? Ele passou pelo crivo da decisão, mas ele foi algo assim, não foi programado, né? Terceiro, é o pecado por conveniência, por correspondência. Ele é carnal na situação. Ele é por conveniência. A pessoa ela peca porque todo mundo está pecando e aquilo é conveniente para mim, para aquela pessoa, é correspondente ao que ela está. Se ela está vazia, o que ela vai se encher de vontades carnais? Ela poderia se encher da verdade de Deus, por conveniência. E quarto, e não menos importante, e eu acredito que é o caso de grande parte hoje das pessoas, é o pecado como estilo de vida. Essa pessoa ela não fala que gosta do pecado, mas ela vive com aquele pecado de estimação. Acontece naturalmente no engano. Esse já é um estilo de vida, né? Geralmente por inversão de valores, né? Interessante que todo pecado, guarde isso, todo pecado ele é permissivo. Por ser permissivo, ele vai ser autorizado. Ele é que concede. Se você concede ele é autorizado. Entendeu? Ele é tolerante. Esse pecado permissivo, ele passa pelo crivo da decisão. Olha que interessante. Todos esses 4 estágios aqui, todos esses conceitos e concepções de pecados, eles são permissivos. O pecado planejado, o pecado acidental, o pecado conveniente e o pecado como estilo de vida. Aqui eu não estou falando dos 7 pecados capitais, né, que são a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria,
a preguiça e a soberba. Não, eu não estou falando sobre esses 7 pecados capitais. Só que esses 7 pecados capitais estão interligados com os tipos, conceitos e concepções de pecado que eu estou falando aqui, entendeu? Então, nós vamos ver alguns obstáculos para a pessoa reconhecer o pecado. Primeiro, é a autojustificação, é a justificação própria. Na mente, a pessoa não vê a necessidade de ter Jesus como Senhor. A pessoa não vê a necessidade de se arrepender do pecado, porque para ela nem percebeu o mundo espiritual, ela não percebeu a transgressão, ela não percebe o pecado como sendo algo mal, que fez e fará mal no futuro ainda, porque o pecado também é uma semeadura, uma semente. A pessoa que peca, ela vai colher os frutos daquele pecado, que não serão bons. E eu estou falando agora sobre obstáculos para reconhecer o erro, o pecado. O segundo é a obstinação. Primeiro a justificação, o segundo é a obstinação, né? Que é a constância no erro, é aquela teimosia. A pessoa ela não reconhece o pecado na autojustificação, ela passa para a obstinação. E ela continua sendo teimosa e às vezes até praticando aquele pecado. Terceiro, para que a pessoa não reconheça, são os obstáculos do reconhecimento contra o pecado. Crenças. Toda crença que não tiver fundamento bíblico é uma oposição para você não reconhecer, né? Reconhecer o pecado. São obstáculos para você reconhecer o pecado. E às vezes obstáculos são que a própria pessoa valida com as suas decisões. Estão nas crenças dela. O quarto obstáculo é o apego. A pessoa gosta, precisa daquilo para trazer autossatisfação, né? A pessoa precisa, ela se apegou tanto àquele estilo de vida, ela se apegou tanto àquele modelo, àquele plano de pecado que de repente esteja dando certo, mas lá na frente vai trazer problema. Na frente, lá no futuro e na eternidade. Preste bem atenção. Quinta característica do obstáculo para reconhecer o pecado, para se arrepender, são desculpas e enganos. Se a pessoa ela já tem autojustificação, ela tem obstinação, ela tem crenças, entendeu? Sem fundamento bíblico, ela tem apego, ela gosta, ela precisa do pecado, e ela vai ter a quinta característica, que são desculpas e enganos. Ninguém vai vencer uma desculpa quando essa desculpa estiver entranhada no ser da pessoa, no coração, na mente, nas crenças, no estilo de vida. Ninguém vai te convencer do pecado. Mas eu não estou aqui para te convencer do pecado. Eu estou falando só um ensinamento sobre tipos, conceitos e concepção de pecado. Eu também li aqui em Provérbios 8,13 que, né, o temor do Senhor, ele é aversão à soberba, né, ao caminho do mal, né? E a própria palavra diz agora, preste bem atenção, em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessardes os vossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para vos perdoar de todo pecado e vos purificar de toda injustiça. Olha, todo pecado que você tenha praticado lá atrás, hoje e ainda vai praticar, se você confessar o seu pecado a Jesus, se arrependendo profundamente e verdadeiramente, você vai ser mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve serei. Nossa, que maravilha. Você está aos pés de Cristo, se submetendo ao senhorio dele, ao tratamento dele e permitindo que a graça dele, o amor dele, o amor maravilhoso dele tome conta da sua alma, do seu ser, né? A Bíblia fala em Salmos: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Aqui é uma questão de estilo de vida. Você tem que amar a justiça e odiar a iniquidade. Amar, abraçar a justiça, viver, relacionar, praticar a justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Que maravilhoso, né? Nós podermos participar dessa graça maravilhosa que está em Cristo Jesus. Então não se esqueça que Jesus venceu a morte e por isso ele venceu
todos os tipos de pecado, porque ele foi perfeito e não pecou em nenhum momento. Aleluia, Jesus. E ele pode, por isso ele nos ligou, nos conectou novamente. Ele intermedia novamente a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus Pai. Por isso ele é pleno no seu sacrifício na cruz. Jesus se torna pleno para nos salvar eternamente. Que você possa aceitar e aprender esse ensinamento e praticá-lo na tua vida. Que o pecado não terá mais domínio sobre você, mas sim a graça de Deus terá domínio sobre sua vida. O amor de Deus, a prática do arrependimento quando você praticar o pecado. Porque todos nós pecamos, eu também, entendeu? Mas nós temos que correr por braços do Pai, braços de Deus, nos arrependermos diante dele, reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e deixar ele continuar fazendo aquela obra que só ele sabe fazer na nossa vida, e essa obra é perfeita. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te peço que você compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus contatos nas suas mídias, pelo WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, com todos os seus contatos, para que nós possamos estar compartilhando sabedoria e não tolices. Compartilhe sabedoria. E não se esqueça, You are Royals. Você é realeza em nome de Jesus.